Hail the King, capítulo 791. O encontro de dois membros da realeza, 5. A expressão de Buckingham empalideceu instantaneamente. Os soldados da tribo do mar que estavam correndo chocaram profundamente, e esse poder aterrorizante que apareceu de repente também o fez tremer. Essa força violenta e destrutiva era dominadora e ficou claro que não pertencia a uma entidade que era gentil e tranquila. Como um nobre de alto nível de Leão, ele sabia o que significava para os seres vivos em terra se uma entidade desse tipo estivesse viva. O que é isso? Buckingham perguntou a Fê enquanto tentava mobilizar sua energia guerreira em seu corpo e acostumar seu corpo ao seu poder que havia desaparecido por um tempo. Rei de Chambord, me conte o que aconteceu nesses poucos dias. Fê o ignorou completamente. Segundo as lembranças dos três mestres da tribo do mar, esse deus cruel só conseguiu romper o selo em cerca de meio ano. Por que ele está acordando tão cedo? Fei murmurou para si mesmo enquanto olhava para o centro do mar, a cerca de 50 quilômetros de distância. Na superfície escura do oceano, uma energia vermelha enegrecida jorrava do mar como um raio que se conectava ao céu, permanecendo estranhamente no mundo. Agora, Fei já percebeu o que estava acontecendo, e sua expressão parecia séria. O que está acontecendo? Rei de Chambord. Onde estão os 184 guerreiros de Leão? Buckingham olhou ao redor do acampamento e percebeu que apenas ele e Fei ainda estavam aqui. Depois que ele pensou instantaneamente em uma possibilidade, ele se agitou quando gritou: "Você os matou! Você os matou e os sacrificou à cruel tribo do mar! Você é um açougueiro! Seu diabo! Você!" "Chega!" gritou Fei, impaciente, e o interrompeu. "O que é, Sr. Buckingham? Você está começando a se preocupar com a vida desses cativos. Há pouco tempo, você não estava tentando matá-los comigo neste vasto mar." Buckingham ficou instantaneamente sem palavras. Isso estava certo. Cerca de 8 dias atrás, quando a tribo do mar apareceu pela primeira vez, Buckingham tinha um plano louco em sua mente. Ele pegaria emprestado as lâminas da tribo do mar para matar o rei de Chambord, o santo marcial imperial de Zenith. Dessa forma, ele poderia matar um poderoso inimigo de Leão silenciosamente. Portanto, ele estava disposto a sacrificar a vida de seus soldados e sua própria vida para alcançar esse objetivo. No caminho, ele usou seu poder de persuasão e status militar para convencer aquelas centenas de cativos de Leão. Foi assim que ele conseguiu fazer o Brilhance sair dos trilhos, indo em direção ao centro do Mar de Fragrância, em vez do Império Leão. Ele pensou que tinha feito isso sem a detecção dos Chambodianos, e foi por isso que o navio encontrou cada vez mais membros da tribo do mar. No começo, tudo estava acontecendo de acordo com o plano de Buckingham, mais e mais mestres da tribo do mar apareceram. No final, mesmo um mestre poderoso como o rei de Chambord não conseguiu proteger o Brilhance inteiro, e as pessoas no navio tiveram dificuldade em sobreviver. No entanto, o aparecimento da ilha Crime de Sangue arruinou o plano de Buckingham. Buckingham ficou muito desapontado e quebrou um lado do Brilhance sorrateiramente e jogou a maior parte da comida e água potável no oceano, querendo causar perturbações a Fei e aos outros Chambodianos. Dessa forma, a tribo do mar teria vantagem e mataria todos os que estavam no navio. Infelizmente para Buckingham, Louise, ruiva, descobriu a estranheza quando o Brilhance atracou na Crime de Sangue, e ele e os outros cativos de Leão foram trancados em uma barraca isolada do mundo exterior. O que aconteceu depois estava fora de seu controle. Todos os dias ele orava aos deuses e esperava que os membros cruéis da tribo do mar pudessem romper a linha de defesa de Chambord e matar todos os Chambordianos, seus homens e ele próprio. Essa era a maneira mais eficaz de se livrar de um grande inimigo para Leão. Ele pensou que Fei não sabia disso. Agora que Fei apontou, ele sabia que o rei de Chambord viu através de seu plano desde o início. Isso o deixou envergonhado e ele não sabia o que dizer. Agora, Fei já havia terminado de observar o fenômeno que estava acontecendo muito longe e olhou para Buckingham. O rei disse levemente: "Eu estava planejando deixar aqueles cativos de Leão aqui como alimento para a tribo do mar. Afinal,
eles não são nada além de encargos para nós. No entanto, não sou uma pessoa cruel como vocês, que podem sacrificar tantas pessoas pelo chamado benefício para o império. Portanto, eu já ordenei que meus homens os levassem para um lugar seguro. Buckingham ficou surpreso ao ouvir o que Fay disse e desviou o olhar sem jeito. Depois de um tempo, ele suspirou e disse: "Obrigado." Um sorriso brincalhão apareceu no rosto de Fay e o rei disse: "Você é um personagem cruel e astuto, cujas mãos estão manchadas pelo sangue dos Zenitianos, mas é justo da perspectiva do Império Leão. Como comandante de Leão, você arriscou sua própria vida para salvar as forças militares de Leão quando estavam em perigo, e se colocou em situações de risco de vida para se livrar de mim. Portanto, você pode ser contado como um homem de verdade. Só por isso, não vou te matar. Agora, esta ilha já está cercada pelos membros da tribo do mar. Como tudo está no destino, você pode tentar escapar. Se você puder sobreviver e escapar desta ilha, poderá voltar ao Império Leão." O Buckingham ficou surpreso com o que Fay disse novamente, uma vez que foi inesperado. Ele subconscientemente olhou para os membros de baixo nível da tribo do mar que estavam avançando como uma inundação, bem como para os membros de alto nível da tribo do mar que estavam de pé atrás nas vigas de água que estavam disparando para fora do oceano. Gradualmente, ele entendeu que a situação era perigosa. Se ele saísse deste acampamento protegido pelos selos espacial e espiritual do punho do rei de Chambord, as centenas de milhares de membros da tribo do mar o atacariam sem piedade. Não seria fácil para ele sobreviver a isso. E se você? Onde você está indo? Buckingham de repente pensou em algo e perguntou a Fay inconscientemente. Depois de perguntar, Buckingham se sentiu um pouco estranho, ele nem sabia por que perguntou isso. Eu? Fay de repente riu e disse: "Vou desabafar minha raiva. Então, irei para o fundo do mar para encontrar esta entidade aterrorizante que, segundo boatos, tem o poder de matar deuses." No momento seguinte, Fay se transformou em uma luz dourada e voou em direção à distância. Suas poderosas chamas de energia o fizeram parecer um sol, e todos os membros de baixo nível da tribo do mar foram transformados em cinzas. Além disso, a superfície negra do oceano à noite era opressiva. Um sulco maciço com mais de 100 metros de largura apareceu no mar e as ondas se moveram para os dois lados. Parecia que o oceano inteiro estava se dividido em duas partes por Fay, e era aterrorizante. Bam! 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 Uma série de barulhos estrondosos soou e ressoou no céu. Mais adiante, as elites da classe Lua da tribo do mar estavam de pé em jatos de água que jorraram a mais de 100 metros no céu. Eles estavam usando armaduras antigas, segurando armas de formas estranhas e criando uma formação única de conjuntos de batalhas. Eles tentaram bloquear o rei e impedi-lo de avançar, mas Fay simplesmente deu um soco após o outro, e os poderosos punhos de energia dourada voaram pelo céu escuro e destruíram os mestres da tribo do mar. Este foi um massacre unilateral. A tribo do mar cruel e imprudente conheceu o rei mais dominador, e eles não conseguiram reagir. O coração de Buckingham deu um pulo, e ele se transformou imediatamente em uma luz e seguiu Fay com força, sem pensar. Ele também estava voando em direção ao centro do oceano, de onde vinha aquela sensação destrutiva e cruel. Ele estava apenas no reino da lua cheia de nível inferior agora. Comparado a Fay, ele era tão fraco quanto uma formiga. No entanto, ele era muito mais forte que os membros comuns da tribo do mar. Além disso, como Fay exibiu seu poder novamente e matou os mestres da tribo do mar, Buckingham não correu nenhum perigo, e ele foi capaz de seguir Fay. Muito em breve, os dois chegaram ao local a mais de 50 quilômetros da ilha Crime de Sangue. Buckingham chegou perto de Fay e olhou para o rei. O que ele viu instantaneamente o fez ofegar, e ele não conseguiu manter a compostura. Algo inacreditável estava acontecendo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 792. O encontro de dois membros da realeza, 6. Dentro de uma área de 30 quilômetros, todo o oceano agora estava cinza.
Um vapor cinza cheio de sensações mortais saiu do mar e se conectou com o céu, e o centro do oceano, com um raio de cerca de 1000 metros, estava sendo sugado por uma força misteriosa, criando um vórtice que era pelo menos 1000 metros de profundidade. Bem no centro do vórtice, um feixe de energia cinza disparava. Essa energia era suprema e cheia de sangue e violência, e disparou para o céu e rasgou as nuvens escuras, penetrando diretamente no céu escuro. Ninguém sabia onde a outra extremidade desse feixe de energia estava conectada. O ar estava frio, estava congelando. No entanto, parecia que a água do mar na área estava sendo evaporada pela alta temperatura. Dentro da área, havia vapor cinza por toda a parte. Então, trovões retumbaram enquanto raios relampejavam no céu. Depois de muitos barulhos, chuvas fortes começaram a cair do céu. Com este vórtice gigante como centro, nenhum membro da tribo do mar podia ser visto a 20 quilômetros. Parecia que essa raça cruel também estava assustada com essa energia destrutiva, escapando da área o mais rápido que podiam. Deus, este é um poder que os mortais não podem ter. O rei Buckingham, de León, era uma pessoa calculista experiente, mas ficou pálido nesse momento ao ver esta cena. Embora ele ainda não fosse um lorde da classe Sol, ele era um membro da realeza do Império Leão e tinha muito conhecimento. Portanto, ele percebeu instantaneamente que tipo de poder era esse. Mesmo sendo persistente e corajoso, sentiu um calafrio e queria se virar e fugir instintivamente. Isso foi muito rápido. A tribo do mar deve ter usado outro método. Fei pensou quando uma fina esfera de energia dourada apareceu ao seu redor, bloqueando todas as gotas de chuva a meio metro de seu corpo. Ele organizou todas as informações que obteve das lembranças daqueles 3 mestres da tribo do mar, e sua expressão ficou ainda mais sombria. O que é isso? Rei de Chambord, você sabe, certo? Você tem que saber o que é isso, certo? Vendo a expressão séria de Fei, Buckingham perguntou em voz alta enquanto trovões retumbavam e relâmpagos brilhavam no céu. Se eu lhe disser que este é um deus cruel da tribo do mar, você acreditaria em mim? Haha! Fei riu enquanto olhava para Buckingham. Ele continuou rindo, mas disse com toda a seriedade: Ok, Leoniano, não fique mais aqui, saia antes que esse deus perverso ganhe vida. Volte para o Império Leão e diga ao seu imperador que a tribo do mar reapareceu, e o deus deles também. As guerras entre humanos não são mais significativas. Se o Império Leão não quiser se tornar o primeiro império que será exterminado pela tribo do mar, deve parar de lutar com impérios como Zenith. Precisamos nos unir e descobrir uma maneira de combater essas criaturas cruéis. Todos os tipos de expressões apareceram no rosto de Buckingham, e ele não sabia o que dizer. Ele sentiu a espessa sensação de morte desse raio de energia e sabia que Fei não estava mentindo. Uma entidade com uma aura tão maligna e assassina deve ser uma figura divina que adorava matar. Além disso, como essa entidade era um deus da tribo do mar, ela deveria ser um poderoso inimigo dos humanos. O Império Leão estava muito perto do Mar da Fragrância, e sofreria muitos danos se não estivesse preparado para o ataque da tribo do mar e seu deus cruel. Depois de pensar um pouco, Buckingham sentiu frio por dentro. Ele tinha certeza de uma coisa: os humanos não conseguiram parar essa força. Pelo menos ninguém no Império Leão conseguia parar essa força que poderia destruir o mundo. De repente, uma série de trovões retumbou, acordando Buckingham de seus pensamentos profundos e confusos. Quando ele estava prestes a se virar e escapar, de repente olhou para Fei e perguntou: E você? Você não vai fugir também? Posso fugir e me esconder por enquanto, mas não posso fazer isso para sempre, disse Fei calmamente. Sob a luz dos relâmpagos, Buckingham de repente se sentiu que seu oponente que fez ele todo o Império Leão estremecer, dando-lhe uma estranha sensação de segurança. No momento, ele sentia que os olhos de Fei eram tão brilhantes quanto as estrelas, e um carisma único estava sendo emitido. Como dois buracos negros, os olhos de Fei foram capazes de devorar qualquer coisa no mundo. Nesse momento, Buckingham, que era arrogante e vaidoso, mesmo quando Fei o capturou, parecia que ele era inferior pela primeira vez em sua vida. Voxos!
Com chamas de energia dourada ao seu redor, Fei correu para o centro daquele vórtice aterrorizante rapidamente. O atrito entre suas chamas de energia e o ar criou muitas faíscas. Buckingham ficou chocado ao pensar: esse louco está tentando cometer suicídio. No entanto, no momento seguinte, ele de repente entendeu a intenção do rei de Chambord e ficou surpreso mais uma vez. Inesperadamente, ele não se virou e escapou. Em vez disso, ele cerrou os dentes e seguiu Fei novamente, correndo para dentro do vórtice gigante que parecia a enorme boca de uma fera pré-histórica cruel. Ele não sabia por que tomou essa decisão. Talvez ele não estivesse disposto a aceitar o fato de que o rei de Chambord era melhor que ele. Bum! Como se um meteoro colidisse com o oceano, ondas gigantes com mais de centenas de metros de altura apareceram. No segundo seguinte, Fei já mergulhou no oceano e desceu mais de 1000 metros. Então, outro barulho soou atrás de Fei. Um leoniano interessante, pensou o rei. Antes de mergulhar no oceano, ele sabia que Buckingham não fugiu e sim, o seguiu. No entanto, o rei não prestou atenção a esse leoniano. Em vez disso, ele observou seus arredores. Estava escuro como breu no oceano e parecia que alguém derramou tinta na água. Além disso, a água do mar estava girando com o vórtice, fazendo Fei sentir como se estivesse dentro de uma máquina de lavar. A aterradora força de rotação perturbou o ambiente antigo. Mesmo que luzes coloridas estivessem piscando na água, Fei não sabia dizer o que eram. No entanto, com a visão de Fei, ele conseguia ver 1000 metros ao seu redor. A causa do vórtice foi aquele feixe de energia cinza. Foi disparado do fundo do mar e continha um poder estranho. Estava mexendo loucamente a água do mar, como se quisesse esmagar tudo no mar antes de começar de novo. Fei tomou uma decisão e correu para as profundezas do mar sem hesitar, aproximando-se da fonte do feixe de energia cinza. Sua velocidade na água foi bastante reduzida. À medida que Fei se aprofundava no oceano, a força giratória parecia ter diminuído, mas esse feixe de energia cinza ficou mais brilhante, e a sensação de sair também era mais intensa. Até Fei não se atreveu a ficar muito perto do raio de energia. Ele ficou a cerca de 500 metros e continuou a mergulhar mais fundo. Parecia que esse oceano era sem fundo. Depois de meia hora, a pressão da água aumentou dramaticamente. Fei olhou em volta e não viu nada, ele sentiu como se estivesse no vazio. Ele não sabia dizer o quão profundo era esse oceano e não conseguia sentir a existência de nenhuma criatura. Um pequeno mar interior já é tão profundo. Então, qual a profundidade dos oceanos reais fora do continente de Azeroth nas lendas? Fei pensou consigo mesmo e ficou chocado. Depois de mais meia hora, Fei havia mergulhado mais de 20.000 metros. Gradualmente, ele viu vagamente o fundo do mar e algumas estruturas nele. Parecia que ele havia chegado ao fundo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 793. O encontro de dois membros da realeza, 7. Fei não se atreveu a ser arrogante. Afinal, o mar era o território da tribo do mar, e essa raça registrada nos livros de história tinha muitos mestres. Eles ocuparam o mar por dezenas de milhões de anos, e era difícil dizer que tipo de trunfo poderoso eles tinham no fundo do oceano. Se ele não tomar cuidado, ele pode ser preso e morto. Portanto, o rei ficou muito sério e sua energia espiritual irradiou para fora como ondas. Depois que tudo ao seu redor foi detectado e ele não descobriu nada de estranho, ele desceu mais e aterrissou lentamente no fundo do mar. Era de fato o fundo do mar. Quando Fei deu uma boa olhada, a paisagem aqui era bastante chamativa. Não havia colinas gigantes e a brancura fria se estendia na escuridão ao longe. No entanto, quando Fei fez uma observação mais detalhada, ele percebeu que era uma floresta fossilizada subaquática densa. Árvores fossilizadas brancas estavam por toda parte, conectando-se uma com a outra desde que seus galhos haviam crescido entre si. Comparadas com as árvores comuns em terra, essas árvores fossilizadas não tinham folhas,
e padrões místicos estavam nos galhos vazios. Cada uma dessas árvores fossilizadas tinha pelo menos 10 metros de altura e eles tinham muitos galhos. No entanto, como eles já estavam fossilizados, eles não estavam se movendo na água e pareciam cadáveres que estavam no fundo do mar por muitos anos. No momento, Fei estava em pé no galho fossilizado de uma árvore espessa. Quando chegou ao fundo do mar, sentiu que não estava mais tão escuro. Os corpos brancos e frios dessas árvores fossilizadas emitiam leves luzes brancas. As luzes não eram fortes, mas eram bastante significativas quando centenas de milhares de árvores fossilizadas se conectaram. Como a luz da lua, elas iluminavam o fundo do mar suavemente, fazendo com que parecesse deslumbrante. Como Fei estava agora a dezenas de milhares de metros de profundidade no oceano, a pressão da água era insana. Buckingham, que o seguirá com os dentes cerrados, estava sentindo mais essa pressão da água, e grandes gotas de suor apareceram em sua testa. Quando ele liberou sua energia guerreira, uma esfera de energia vermelha apareceu ao seu redor e o protegeu. No entanto, ele estava cultivando energia guerreira elementar do fogo, e sua eficácia foi bastante reduzida nesse vasto oceano. Sua força estava quase chegando à lua cheia de nível inferior, mas ele era como um guerreiro da meia-lua de nível intermediário no mar. Se ele mergulhasse mais fundo por cerca de 5.000 metros, ele não seria capaz de durar. Leoniano, se você não quer morrer, volte. Se ocorrer uma briga depois, não terei energia para salvá-lo. Fei olhou para Buckingham e disse calmamente. Mesmo sendo bem intencionado, parecia cruel e perverso vindo da boca de Fei. Buckingham corou, e ele abriu a boca, querendo dizer alguma coisa. No entanto, sem lançar outro olhar para ele, Fei tomou uma decisão e avançou pisando nos galhos dessas árvores fossilizadas, aproximando-se rapidamente do feixe de energia cinza que estava disparando para o céu. Ele só podia se aproximar daquele deus cruel da tribo do mar que estava acordando se aproximando desse feixe de energia cinza, e ele poderia fazer alguma coisa. Ei! 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 Rei de Chambord, eu sei o que você quer fazer, mas você não terá sucesso. Mesmo que um deus ainda não tenha despertado completamente, nós mortais não conseguiríamos lidar com isso. Buckingham seguiu Fei com força enquanto gritava, você falhará em ir sozinho. Deveríamos encontrar mais mestres e nos unir. Talvez possamos atacar esse deus cruel juntos ou prolongar esse selo. Fei ignorou completamente Buckingham e nem desacelerou. Quanto mais próximos eles estavam daquele raio de energia cinza, mais cruel e maligna a sensação de energia se tornava. A única coisa boa era que a água se acalmava nessa região e não havia mais aquela poderosa força de rotação. Tudo estava calmo como uma noite de verão sem vento, e nenhum membro da tribo do mar podia ser visto. No entanto, Fei e Buckingham pareciam estar andando no inferno e viajando por um mar de sangue e cadáveres. Se mestres comuns estivessem aqui, essa energia maligna e violenta que permeava a água os teria matado e sugado suas almas. Essa intensa pressão da água nem era necessária. Este louco! Buckingham estava com raiva que Fei o ignorou completamente. No entanto, ele só podia seguir Fei e continuar avançando, enquanto rangia os dentes. Ele era um indivíduo arrogante e inteligente. Vendo como Fei reagiu, ele sabia que era impossível convencer esse jovem guerreiro a recuar. Na verdade, ele também sabia que sua sugestão não fazia nenhum sentido. Desde o aumento dessa energia maligna e demoníaca em tão pouco tempo, ele sabia que não havia tempo suficiente para os seres humanos. Antes que os mestres humanos pudessem se reunir, esse deus cruel da tribo do mar provavelmente já terminaria de acordar e ele seria capaz de sair do mar. Até então, o deus cruel da tribo do mar já teria recuperado sua força e ele devoraria muitas vidas, destruindo os poucos impérios ao redor do Mar da Fragrância. Se isso acontecesse, a terra que ficava a milhares de quilômetros da costa estaria cheia de cadáveres, e os humanos na área seriam extintos. Este deus da tribo do mar era uma entidade maligna e cruel. Nas lendas antigas, as batalhas entre deuses e demônios eram capazes de destruir o mundo e elas eram destrutivas.
Esses deuses cruéis e demoníacos comiam todas as outras raças como alimento e podiam devorar dezenas de milhões de vidas em um dia. Ninguém poderia detê-los. No entanto, quando a Era Mítica chegou ao fim, os verdadeiros deuses e demônios não apareceram no continente por milhares de anos. Algumas pessoas fizeram suposições ousadas e disseram que os deuses e demônios se mataram, esgotando o poder de cada força. De fato, alguns dos padres da Santa Igreja não acreditavam nos deuses e na Terra Santa, eles falavam dos deuses e agiam com devoção porque queriam fazer o que estavam fazendo parecer justo. Nesse momento, Buckingham ainda sentiu que parecia inacreditável. Existe um Deus cruel da tribo do mar que está vivo no fundo deste mar. As pessoas não disseram que todos os deuses se foram. Uma entidade tão aterrorizante está prestes a aparecer no mundo, pensou Buckingham. Ele não sabia se os outros acreditariam se ele contasse o que aconteceu, mas ele não acreditaria se não visse isso com seus próprios olhos. Portanto, ele cerrou os dentes e seguiu o rei de Chambord. Nesse momento, ele tinha uma confiança inimaginável neste inimigo número 1 do Império Leão. Ele nem percebeu isso conscientemente. Talvez esse louco possa fazer isso, pensou Buckingham enquanto cerrava mais os dentes. Ele era uma pessoa decisiva. Nesse momento, ele ficaria do lado que acreditava estar certo. Fei parou quando sentiu que estava realmente perto daquele raio de energia cinza. Diante dele havia um vale profundo e amplo. De fato, poderia ser descrito com mais precisão como um abismo. A energia negra estava subindo lentamente deste abismo, e parecia que chamas negras estavam queimando aqui. Como uma abertura para o inferno, era sufocante de se olhar. Fei sentiu que uma quantidade imensurável de perigo estava escondida aqui. Depois de ouvir os barulhos leves atrás dele, Fei franziu a testa, mas acabou pegando alguns itens de seu anel de armazenamento e jogando-os em Buckingham com chamas de energia dourada em volta deles. Buckingham ficou surpreso a princípio e estendeu a mão para pegá-los subconscientemente. Quando olhou para baixo, percebeu que era um conjunto de armaduras mágicas com elementos densos de fogo ao redor, uma lança mágica elementar de fogo, uma espada vermelha e algumas garrafas de cristal com vários polegares de espessura. Parecia que eles continham poções de cura de alto nível. Buckingham ficou emocionado ao entender as intenções de Fei. Sem hesitar, colocou a armadura no corpo, colocou a espada no cinto, segurou a lança e guardou as poções no anel de armazenamento. Esses itens eram todos elementais do fogo e combinavam com sua energia guerreira elementar do fogo, ajudando-o a melhorar sua força. No momento em que estava se sentindo heróico e prestes a agradecer a Fei, ele olhou para cima e viu o rei de Chambord pulando no abismo. Buckingham murmurou uma queixa e seguiu o exemplo sem hesitar. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 794. O encontro de dois membros da realeza, 8. Nos dois lados do penhasco, picos de pedra vermelho escuro apontavam para fora, parecendo os dentes bagunçados de um monstro. Como a água fluía em torno desses pontos em um padrão, esses pontos eram afiados pela água e eram muito perigosos. Depois de descer 400 metros, havia densos pontas de pico de pedra por toda a parte, e era difícil dizer as direções como se estivessem dentro de um labirinto. Fei correu e pisou em diferentes picos de pedra, mergulhando mais fundo no oceano rapidamente. Buckingham mal conseguiu seguir Fei. Enquanto rangia os dentes, ele mergulhou mais fundo com uma expressão determinada no rosto. Após cerca de 1000 metros, o fundo do abismo foi finalmente atingido. Era mais largo do que Fei havia previsto, e a água do mar fria de alguma forma esquentou. O que mais surpreendeu Fei foi o fato de haver uma camada de plantas vermelhas no fundo do mar. Elas tinham cerca de 10 centímetros de altura, parecendo a grama em terra. Enquanto a água do mar se movia, eles se inclinavam em uma direção, e parecia que uma onda vermelha estava se movendo debaixo d'água. Foi uma cena fantástica. Por alguma razão, a pressão da água no fundo do abismo era menor do que acima. Como se houvesse um campo de força mágico, pelo menos metade da pressão da água foi cancelada.
Quando Fei olhou para cima, ele ainda foi capaz de ver aquele feixe de energia cinza assassino a mais de 1000 metros de distância. Nesse fundo escuro do mar, aquele raio de energia era tão óbvio quanto um farol, apontando a direção. Quando sua energia espiritual se espalhou e encheu a área com um raio de 5000 metros, Fei examinou rapidamente os arredores e descobriu que não havia membros da tribo do mar por perto. Isso surpreendeu Fei um pouco. Teoricamente, a tribo do mar deveria saber sobre seu paradeiro e a intenção de sua viagem. Mas por que não há alguém tentando me parando? Por que os mestres da tribo do mar não estão impedindo? Será que eles acham que meu poder não pode impedir que este deus cruel da tribo do mar acordasse? Pensou Fei. Depois que ele zombou um pouco, ele correu para frente e se aproximou daquele raio de energia cinza. Finalmente, algumas estruturas e ruínas apareceram na frente. Todas essas relíquias representavam a antiga glória da tribo do mar e eram antigas. Havia paredes desabadas, palácios danificados que tinham algas marinhas crescendo sobre eles, estátuas gigantes de Deus que caíam no fundo do mar e algumas escadas quebradas. Quanto mais feia, mais ruínas e relíquias existiam. Elas foram seladas por milhares de anos, e a vicissitude não pôde ser escondida. No entanto, através das formas externas dessas estruturas, Fei foi capaz de dizer quão próspero esse lugar há milhares de anos atrás. Ficou claro que esta era uma cidade da tribo do mar. Infelizmente, esta cidade entrou em colapso com o passar do tempo. Mais de 1000 anos selados roubaram deste lugar sua antiga glória. Fei não parou e continuou a avançar. Gradualmente, alguns membros da tribo do mar apareceram. Eles eram membros de alto nível e pareciam muito semelhantes aos humanos. Eles não eram fracos, o guerreiro mais fraco entre eles era equivalente a um guerreiro de 5 estrelas. Eles estavam cultivando o poder do mar. Depois de viver no mar por dezenas de milhões de anos, eles evoluíram e se tornaram um com o mar. Em vez de serem suprimidos pela pressão da água, eles foram capazes de se mover rapidamente na água como raios pretos. Eles nadaram rapidamente e lançaram ondas sonoras agudas, mas não atacaram. Quanto mais Fei chegava, mais membros da tribo do mar ele via. Eles eram todos membros de alto nível da tribo do mar. Alguns deles estavam de pé em cima de paredes quebradas, alguns deles estavam sentados nos ombros das estátuas de deuses em colapso, e alguns deles se escondiam nos templos antigos. Enquanto luzes azuis brilhavam em seus olhos, eles controlavam seu temperamento violento e perverso e agarravam suas armas enquanto olhavam para Fei que estava andando nesta antiga cidade caída. Parecia que eles estavam esperando por algo. Buckingham ainda estava seguindo Fei, mas ele estava nervoso. Ele sentiu como se seu coração estivesse na garganta. Mais e mais membros de alto nível da tribo do mar apareceram e havia muitas elites da classe da lua. Eles estavam em ambos os lados da rua, deixando apenas um caminho com cerca de 5 metros de largura para Fei e Buckingham. Parecia que uma batalha poderia ocorrer a qualquer momento agora. Se isso acontecesse, Buckingham tinha certeza de que não poderia escapar daqui. De repente, Fei parou de se mover. 4 figuras apareceram na frente dele, e todos eram lordes da classe Sol. Humanos, sua viagem termina aqui, disse a criatura no meio do grupo. Ele tinha vários metros de altura, parecendo um pequeno gigante, e estava olhando para Fei e Buckingham. Ele tinha 4 olhos e 4 braços, e sua cintura tinha mais de 20 metros. Escamas brancas e frias cobriam seu corpo, e ele usava uma armadura mágica. Ele deveria ser uma espécie rara que só existia no fundo do mar, e seus poderes inatos eram aterrorizantes. Quando ele falou, as ondas sonoras criaram vários redemoinhos, destruindo vários pilares de pedra com diâmetros de mais de 1 metro. Ele foi bastante opressivo. Buckingham reconheceu esse mestre da tribo do mar. Cerca de meio mês atrás, ele apareceu na superfície do mar e lutou com o rei de Chambord por cerca de 4 horas. No final, eles igualaram, e ele forçou o Brilhance a atracar na ilha Crime de Sangue para evitar a tribo do mar momentaneamente. Esta criatura era um mestre aterrorizante. Ao lado dele,
Os outros 3 mestres da classe Sol também tinham formas estranhas, uma vez que eram espécies marinhas raras. Mais de 60% de seus corpos já eram humanos, e Buckingham não conseguia enxergar seus pontos fortes. Embora esses 3 novos lordes da classe Sol ainda não tivessem liberado seus poderes, as flutuações de energia ao seu redor já criaram uma série de ruídos sibilantes na água. Além disso, chamas de energia negra queimavam ao redor deles, fazendo parecer que este espaço não podia lidar com seus poderes e estava prestes a entrar em colapso. Buckingham amaldiçoou em sua mente e pensou: droga! Antes que possamos encontrar o lugar onde esse deus cruel da tribo do mar está dormindo, somos bloqueados por tais mestres. Se essa criatura gigante puder lutar com o rei de Chambord por alguns segundos, e outros 3 mestres puderem me despedaçar, no final, o rei de Chambord provavelmente não poderá escapar também. Desta vez, serei arrastado para o inferno por esse louco de Zenith. Assim que várias expressões apareceram no rosto de Buckingham, e ele estava prestes a se aproximar do rei de Chambord para sussurrar algumas maneiras possíveis de fugir, ele ficou subitamente atordoado enquanto seus olhos se contraíam imediatamente. Naquele momento, fez um voo e avançou. Sem hesitação nem medo, o rei de Chambord gritou e deu um soco. O alvo de Fei era aquele membro gigante da tribo do mar que o enfrentará por 4 horas antes. Uma chama dourada de energia brilhou, a água do mar entre Fei e esse mestre se transformou em nada, criando um vácuo. Então, um feixe de luz aterrorizante disparou do punho de Fei, envolvendo instantaneamente aquele mestre da tribo do mar. Ha ha ha! Pobre humano! Você está procurando a sua morte! Aquele mestre gigante da tribo do mar riu e deu um soco instantaneamente. Uma luz azul saiu de seu punho, e sua aura era ainda mais poderosa que a de Fei. Ele já havia batalhado com esse humano demoníaco antes, e tinha uma ideia aproximada de quão poderoso era seu oponente. Embora esse humano demoníaco seja mais poderoso que eu, a diferença não é grande. É impossível para ele me derrotar quando tão pouco tempo se passou. Além disso, a princesa Sua Alteza enviou mais 3 lordes da classe Sol para virem comigo. Nosso objetivo é matar instantaneamente esse humano que causou medo a muitos de nosso povo. Essa é a melhor maneira de estabelecer a confiança de nosso povo, ele pensou consigo mesmo. As outras 3 elites da classe Sol da tribo do mar viram o ataque de Fei e apenas zombaram. Eles estavam esperando a oportunidade perfeita para atacar e matar. No entanto, no próximo momento. Não, espera. Você. Ah! O sorriso no rosto desse mestre gigante congelou e ele não podia acreditar no que estava experimentando. Quando as 2 energias diferentes colidiram, ele sentiu um poder que era várias vezes mais forte que o dele, e esse poder esmagou instantaneamente seu ataque. Quando ele percebeu que esse humano não era mais humano de alguns dias atrás, ele queria se esquivar, mas já era tarde demais. Essa energia destrutiva invadiu seu corpo e destruiu toda a energia da vida. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 795. O encontro de 2 membros da realeza, 9. Enquanto aquele mestre gigante da tribo do mar gritava em sua voz rouca, luzes azuis penetrantes brilharam ao redor dele como se ele quisesse revidar. No entanto, era inútil, já que as poderosas chamas douradas de energia de seu oponente já o haviam envolvido. Bum! Ele perdeu a consciência e seu mundo ficou preto. Outros observaram tudo isso, e isso fez seus corações pararem de bater por um segundo. Essa cena foi chocante demais para eles. Essa cena os fez perder a capacidade de falar ou pensar. Era difícil imaginar que um soco do deus assassino dos humanos fosse suficiente para explodir um lorde da classe Sol da tribo do mar. Não é à toa que a tribo do mar deu a Fei esse apelido. Foi uma morte instantânea. Aquele corpo gigante foi transformado em uma nuvem de névoa de sangue e nenhum de seus braços estava intacto. Seus músculos, ossos,
armaduras e armas foram transformados nas menores partículas. Mesmo que os deuses descessem do céu, eles não poderiam trazer de volta à vida esse mestre da classe Sol da tribo do mar. Quando os outros 3 lords da classe Sol queriam ajudar, já era tarde demais. Buna! Buna! Agora, os barulhos explosivos finalmente soaram, e toda a água dentro do raio de 1000 metros foi empurrada pela força dentro do soco de Fei. Os milhares de membros de alto nível da tribo do mar, os palácios em colapso, as estátuas de deuses antigos e as muralhas da cidade foram atingidos pelas ondas de energia, e as ondas de energia dourada continuaram a se expandir em todas as direções enquanto abriam rachaduras profundas e escuras no solo oceânico. Parecia que todo o oceano estava prestes a ser penetrado por esse ataque. Buckingham abriu a boca, tão larga que a boca estava quase rasgada. Sua mente se apagou e, de repente, ele sentiu que a inteligência da qual se orgulhava não era suficiente para processar essas informações. O que? Como? Por que o rei de Chambord de repente é tão poderoso? Quantos dias se passaram? Isso é real. Buckingham pensou consigo mesmo. Há pouco mais de 10 dias, o rei de Chambord e esse mestre gigante da tribo do mar eram iguais, ele viu com seus próprios olhos. Mas hoje, o rei de Chambord matou facilmente seu oponente. O que? Matar instantaneamente um lorde da classe Sol. Ah! Não é tão simples quanto matar uma formiga. A menos que a diferença de forças entre as duas partes seja gigantesca, isso não é possível. O que aconteceu? O rei de Chambord escondeu sua força antes. Ou ele conseguiu outro avanço. Ele ponderou ainda mais. Ha 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 ha! Quem se atreve a me parar morrerá. Depois de destruir instantaneamente seu oponente, Fei correu em direção àquele feixe de energia cinza rapidamente como um raio. Droga! Pare ele! Os outros 3 mestres da classe Sol da tribo do mar estavam aterrorizados. Eles foram despertados de seu choque pelo grito de Fei e nem sequer podiam pensar em outras coisas neste momento. Eles instantaneamente liberaram toda a sua força e perseguiram Fei. Eles sabiam o que estava acontecendo atrás deles, e não podiam permitir que esse deus assassino dos humanos se aproximasse do altar do renascimento, e interrompessem o processo de despertar do Sr. Clover. O despertar desse deus demoníaco foi crucial para os planos de longo prazo da tribo do mar. Haha! Idiotas! Vocês foram enganados! Nesse momento, Fei, que estava avançando de repente, virou-se e riu. Então, seu corpo parou antes de voltar em uma velocidade e ângulo inimagináveis, atacando aqueles 3 mestres da classe Sol da tribo do mar. Bum! Foi outro soco. Sem dúvida, um dos 3 lordes da classe Sol foi morto. Este mestre gigante do clã da enguia também foi transformado em névoa de sangue. Como um balão inflado demais, ele pulou instantaneamente sem poder revidar, e sua carne flutuou lentamente no mar. No entanto, esse punho de energia dourada era poderoso demais. Depois de matar um lorde da classe Sol, ele continuou a avançar como um raio de luz dourado. Os prédios antigos e milhares de membros de alto nível da tribo do mar que estavam por trás daquele mestre do clã das enguias foram transformados em pó, e um buraco profundo apareceu em um lado do penhasco, fazendo com que a água do mar caísse imediatamente. Tanto poder! Tanta presença! Agora, Buckingham percebeu que o rei de Chambord atuou como se estivesse prestes a fugir dos lordes da classe Sol, fazendo com que perdessem o foco instantaneamente e incapazes de se coordenar rapidamente. O ataque do rei foi surpreendente. Como resultado, este lorde da classe Sol, que era poderoso o suficiente para ser admirado por muitos guerreiros, foi sacrificado sob os punhos de ferro do rei de Chambord. Força inacreditável! Experiência de batalha insana! Num piscar de olhos, 2 lordes da classe Sol, que eram suficientes para sustentar um poderoso império, morreram com seus corpos se transformando em partículas. Ah! Droga! Humano desprezível! Um dos 2 lordes da classe Sol que sobreviveram até agora ficou aterrorizado e irritado.
Parecia que ele era do clã dos polvos, pois ainda possuía traços de polvo. Quando suas dezenas de braços balançaram na água, cada uma segurando uma poderosa arma de combate de alto nível, ele de repente sentiu um frio. Quando ele estava prestes a usar seu golpe mais poderoso, ele olhou para baixo e percebeu que um punho de energia dourada já estava pressionando seu coração sem aviso prévio. Ah! Não! Ele gritou desesperadamente. No momento seguinte, seu corpo explodiu, assim como seus dois camaradas que morreram. Até o último momento, ele ainda não conseguia acreditar que ele, um lorde da classe Sol, foi tão facilmente morto por um jovem mestre humano. No momento, a última lorde da classe Sol da tribo do mar já estava com o rosto pálido. Ele finalmente entendeu que a força desse deus assassino dos humanos estava muito além das informações contidas no relatório de inteligência, e ele não era capaz de bloquear essa figura. Enquanto ele gritava, o medo apareceu em seus olhos, e ele se virou e fugiu. Luzes frias brilhavam nos olhos de Fei. Como o relacionamento entre ele e a tribo do mar já chegará a esse estágio, não havia como ele deixar seus inimigos irem. Quando ele puxou o braço direito, parecia que a água à sua frente era agarrada por uma força aterradora, transformando-se em um gel dourado. Aquele mestre da classe Sol da tribo do mar que estava fugindo diminuiu instantaneamente. Nesse momento, Fei repentinamente disparou rapidamente como um raio, e um feixe de luz dourado disparou, penetrando no mar. Punho do Imperador Invencível, um golpe para matar. O raio de luz dourado saiu do punho de Fei e penetrou no último Lorde da classe Sol. Esse feixe de luz era tão penetrante que ninguém podia ver mais nada por um momento. Quando essa luz desapareceu, o Lorde da classe Sol também se foi completamente deste mundo. Como um floco de neve em um dia quente de verão, aquele membro de alto nível da tribo do mar não estava em lugar algum. Todos os 4 lords da classe Sol que vieram aqui para deter Fei foram destruídos de uma maneira e em uma velocidade inimaginável para os outros. Buckingham estava espantando, ele não sabia como descrever o que viu. Esses eram 4 lords da classe Sol. Não 4 repolhos branco. Eles desapareceram assim. Esse jovem é um deus. Ele é a reencarnação de um deus. Se for esse o caso, talvez esse deus maligno da tribo do mar possa ser detido. Ele pensou consigo mesmo. De pé no meio do vale, Fei pegou uma garrafa de poção de mana antes de beber devagar. Ele matou aqueles 4 lords da classe Sol, mas não lhe pareceu grande coisa. Ei, você gosta desta novel?